Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é a doutora Bom Sucesso, neuropediatra. Você sabe o que é neuropediatria? E quando levar o seu filho ao neuropediatra? Essa e outras informações você vai encontrar aqui nesse vídeo. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para receber todo o nosso conteúdo. Muito obrigada. Olá, doutora Bom Sucesso, seja muito bem-vinda. Oi, Denise, tudo bem? Prazer estar aqui com você, viu? Obrigada pelo convite. É um grande prazer te receber. Eu sei que a sua agenda é super lotada. Obrigada por ter arrumado esse tempinho para conversarmos, para trocarmos ideia e esclarecer algumas dúvidas, né? Que tem bastante dúvidas para te perguntar. Então, para começarmos, eu gostaria de te perguntar sobre o que é a neuropediatria, né? E quando levar a criança ao neuropediatra? Olha, Denise, né? Boa noite para você, para os seus seguidores, Obrigada. né? Seus telespectadores aí. Vou falar um pouquinho para vocês, né? Sobre essa especialidade que é maravilhosa. Sou suspeita para falar, né? Eu acredito que a neuropediatria, ela é uma especialidade assim única e muito especial. Por quê? Porque a gente cuida de cérebros em desenvolvimento. Então, eu acredito que isso é um grande privilégio, tá? A neuropediatria é uma especialidade que a gente cuida das crianças desde recém-nascido até adultos jovens. Então, a gente consegue ter esse acompanhamento a longo prazo, né? Desde o bebezinho lá que acabou de nascer até um jovem de 18 anos, 19 anos, a gente consegue acompanhar também, tá? E existem, para as pessoas entenderem um pouquinho, dois caminhos para se tornar neuropediatra, né? Para quem tem interesse ou tem dúvida. Existe o caminho da pediatria e existe o caminho da neurologia, tá? A neuropediatria, o especialista que trabalha nessa área, o médico, o neuropediatra, ele pode fazer 2 a 3 anos de residência em pediatria e depois fazer 2 a 3 anos em neurologia pediátrica ou ele fazer 3 anos em neurologia clínica. Então, esses são os dois caminhos que a gente pode chegar, além dos 6 anos da faculdade. Então, para vocês verem que tem que ter uma grande dedicação, porque a gente tem mais de 10 anos aí de estudo para conseguir ser neuropediatra e cuidar das crianças e das famílias, né, também, que precisam da nossa ajuda. O meu caminho foi a pediatria, né? Eu sou médica pediatra de formação e depois eu fiz a neurologia pediátrica, né? Fiz 2 anos de pediatria de residência e mais 2 anos de neurologia pediátrica. A neuropediatria, como eu comentei, né, que é essa especialidade tão única e tão especial, porque a gente consegue acompanhar os pacientes que têm várias condições neurológicas. Eu vou falar um pouquinho algumas delas para vocês. Desde um paciente que a gente chama neurotípico, o que é neurotípico? Seria, entre aspas, normal, tá? A gente não usa esse termo, a gente usa o termo neurotípico, seria o paciente que não tem um diagnóstico neurológico, e o neuroatípico, né, quando vai ter algum diagnóstico, aí são esses termos médicos que a gente utiliza. E aí, quando que os pais precisam, né, levar o neuropediatra, procurar o neuropediatra? Em várias situações. Eu costumo dizer que os pais, sempre que sentirem alguma dúvida, a mãe bateu lá no fundo do coração, que acha que o filho tem alguma coisa, que ela está sentindo diferente, que ela está sentindo que não está indo bem, ela deve procurar a ajuda do especialista, tá? Então, assim, a neuropediatria a gente acompanha desde bebês prematuros, né, que é um fator de risco para desenvolver doenças neurológicas, nasceram com baixo peso, a gente acompanha desde essa parte para avaliar o desenvolvimento, a gente acompanha crianças que têm atrasos de desenvolvimento. Como é que eu vou saber se meu filho está atrasado? Eu tenho que fazer um acompanhamento, tem até a caderneta da criança, tem várias tabelinhas lá, que se a mãe lê, é um documento que todo paciente, toda criança tem que ter acesso quando nasce, nos locais de nascimento, nas maternidades,
unidades, sejam públicas ou privadas. A mãe tem que ter acesso a esse documento e lá tem os marcos que a gente tem, ou seja, os limites do desenvolvimento. Eu tenho que ter uma idade limite para que a criança atinja determinado marco. Por exemplo, ela segure o pescocinho sozinha, do marco motor, ou ela sente sozinha sem apoio, ou ela ande com apoio, com ajuda e ou sem apoio. E para a fala, que ela comece a ter a linguagem, seja a lalação, que é aquele ba, ba, da, até juntar as sílabas e depois formar as palavras e palavras-frases. Então, eu vou ter que observar esses marcos, tanto o acompanhamento com o pediatra, quanto a mãe pode ler e observar na cadernetinha da criança e ver se o seu filho está dentro daquele parâmetro. Opa, estou na dúvida, meu bebê, um exemplo, está com 4, 5 meses, não estou segurando o pescocinho, opa, sinal de alerta, sinal vermelho, vou procurar o neuropediatra. Quer dizer necessariamente que ele tem alguma doença? Não necessariamente, mas quer dizer que ele precisa de uma avaliação especializada. Então, desde o bebê que nasceu prematuro, por ser um fator de risco, nasceu com baixo peso, né, teve alguma complicação no nascimento, uma criança que está ultrapassando aquele marco do desenvolvimento que eu esperaria como máximo para aquela idade, para desenvolver aquela capacidade. Uma criança que tem problema para dormir, uma criança que está queixando de dor de cabeça. Gente, um alerta para vocês, valorizem as queixas das crianças. Criança também tem enxaqueca, criança tem dor de cabeça, então a gente tem que valorizar. Muitas vezes o pai, não, é bobagem, vou deixar para lá, mas valoriza. A gente tem crianças com enxaqueca desde cedo, principalmente quando tem história na família, que a gente precisa valorizar. A criança teve uma convulsão, né? Uma convulsão não quer dizer que necessariamente ela vai ter epilepsia, porque a epilepsia é a repetição das convulsões, é uma predisposição que a pessoa tem de repetir, tá? Então, mas ela teve uma convulsão, ou ela está tendo algum outro tipo de crise, sem ser a convulsão que a gente chama, é aquela que bate todo, tônica generalizada, se bate, faz xixi, cocô na roupa, baba. Então, se a criança teve algum episódio desse, a gente tem que acompanhar, procurar ajuda também do neuropediatra. A criança que tem algum movimento que a mãe não sabe o que é. Ela treme a cabeça, ela treme a mão, pode ser um tique, pode ser algum outro movimento involuntário. Então, o ideal é que os pais filmem e levem também para o neuropediatra avaliar. Pode ser uma condição benigna, passageira, ou pode ser alguma doença que a gente precise acompanhar. Além disso, a gente tem as alterações no formato e no tamanho da cabeça também da criança. Criança que tem uma cabeça maior do que a gente tem nas curvinhas lá, volta para a caderneta da criança. Tem as curvinhas que a gente tem por idade para avaliar o tamanho da cabeça. Então, a cabeça está muito além daquela curva. Maior. A cabeça está muito menor do que aquela curvinha esperada para a idade. A criança está com a cabeça torta, a gente não sabe, né, se aquilo é só da posição, se pode ser alguma outra condição, tem que avaliar também. As crianças que estão movimentando um lado do corpo diferente do outro, ela pode ter tido um AVC. Tem várias doenças na infância que podem gerar AVC também. Um bebezinho que é bem molinho, que a mãe levanta assim, parece que vai escorregando da mão, o pescoço não segura, não vai, não sustenta. Esses bebês que a gente chama hipotônico, termo médico, a gente tem que avaliar também, o neuropediatra avalia também. Então, para vocês verem, assim, é uma infinidade de possibilidades, né, que o neuropediatra avalia. Além disso, os transtornos de comportamento, né? A criança que não interage, que ela pode estar enquadrada dentro do espectro do autismo, né? A criança que é desatenta, hiperativa, a criança que está com dificuldade escolar, não está indo bem, que a gente pode falar também um pouco sobre isso. Então, todas essas queixas, para vocês verem, todas elas são da alçada do neuropediatra acompanhar. Ele é o médico capaz de avaliar essa criança, conversar com a família, fechar um diagnóstico se de fato a criança chegar, né, se tiver critérios para esse diagnóstico, ou também afastar. Então, muitas vezes, os pais estão lá na dúvida, a cabeça está tortinha atrás, doutora, e aí, será que é algum problema, alguma doença? E às vezes é uma situação benigna, que a gente só vai orientar e vai resolver depois. Então, eu vejo assim, que as mães, os pais, né, cuidadores, aí eu estendo, né, para avós, porque quem lida com criança tem que ter esse olhar. E assim, tô na dúvida,
Estou preocupado? Acho que alguma coisa não está indo bem? Vai no neuropediatra. Por quê? Porque a gente tem uma formação muito extensa, de muito tempo que a gente estuda, justamente para avaliar todo o desenvolvimento da criança, o crescimento e o desenvolvimento da parte motora, da fala, da interação social, na motora grossa, a motora fina, né? Como que está andando, como é que está pegando o lápis, como é que está, né, desenvolvendo tudo isso. Então, na dúvida, Denise, é o que eu sempre falo, procura ajuda. Não tem medo de receber diagnóstico, sabe? Vai e procura o neuropediatra, que é esse médico que tem esse conhecimento tão vasto, né, para avaliar a criança em todas essas condições que eu comentei aqui. Ainda tem mais, tem outras, são mais raras, né, condições genéticas que tem a doenças que acometem o cérebro, né, a medula, e também dá outros comprometimentos no corpo, né, no coraçãozinho, né, no abdômen, na barriguinha, tudo, e que são que a gente vê em conjunto com o geneticista, com outros colegas que a gente acompanha também. Mas, assim, todas essas possibilidades que eu falei para vocês, o neuropediatra avalia e acompanha também. Eu achei muito importante o que você falou, quer dizer, tudo que você falou é muito importante, mas é importante isso, que a mãe fique muito atenta, né, à criança, e que também valorize aquilo que ela fala, preste atenção realmente, né, porque se a criança fala mais de uma, duas vezes, realmente alguma coisa está acontecendo ali, né, e realmente, a outra coisa que eu acho assim, como que você disse que eu achei bem bacana também, leva essa criança a um neuropediatra e, às vezes, o medo de que seja alguma coisa mais séria é afastado também e vai dar uma tranquilidade para a mãe, né? Então, é fundamental. E você disse também da dificuldade escolar. São várias causas. Quais são algumas das causas principais, assim, da dificuldade escolar, doutora? Tem sido uma queixa frequente, né, dos pais, essa demanda da dificuldade. E, assim, se eu for falar para vocês, tem várias causas, vou comentar algumas delas aqui, mas a principal delas não é uma doença, é uma dificuldade que não se encaixa numa doença. Por quê? O que é que a gente tem que entender primeiro? A diferença de dificuldade para transtorno mesmo. Tá? Então, dificuldade, a criança pode ter uma dificuldade em uma única matéria, naquele ano específico, por algum motivo muito isolado e que vai passar e que vai embora e vai resolver, que ela precisa de um apoio maior naquele período. E existem os transtornos, que a gente tem as doenças, que vão ter como um fator a mais a dificuldade escolar. Tem algumas características clínicas e vai também ter a dificuldade escolar associada. Tá? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que ver que série a criança está, qual é o cenário que ela está vivendo na escola, como é que essa criança se comporta na escola, né, em termos de interação, em termos de quais são as reais dificuldades, é em português, é em matemática, que série que ela está, como é a dinâmica familiar dessa criança. Né? Como que essa criança se comporta em casa? Ela tem outras dificuldades, além especificamente daquela dificuldade da escola? Aí eu começo a raciocinar e a pensar, direcionar se ela tem uma dificuldade pura, que é algo transitório, ou se ela vai fechar critérios para uma doença neurológica, um transtorno no neurodesenvolvimento. Quando eu penso nas dificuldades, eu vou avaliar o humor da criança, o sono da criança, o comportamento, como é toda essa dinâmica familiar. Porque muitas vezes os pais queixam de dificuldade de concentração, mas uma coisa que a gente tem que atentar é que às vezes o sono da criança não está adequado. Então, a gente tem que ver quantas horas de sono essa criança está tendo, se o sono está sendo, assim, realmente restaurador, reparador, como a gente vê nos adultos também. Então, a gente tem que pensar nisso para as crianças, é um fator bem importante, tá? Pensando quando a gente vê a criança com características que vão se enquadrar em transtornos, eu posso ter desde o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o chamado TDAH. Tem pacientes que têm os dois componentes de desatenção e hiperatividade, tem pacientes que têm um predomínio desatento, como a gente chama, ou um predomínio hiperativo, ou seja, ele vai ter mais sinais, ou da desatenção e ou da hiperatividade, ou dos dois. Mas comumente a gente vê dos dois, que é esse combinado, a criança é desatenta e hiperativa. Então, a gente vai ter sinais clínicos claros, tá? Para que a gente consiga fechar esse diagnóstico. E lembrando, a criança que tem transtorno, ela tem que ter as mesmas características em casa e na escola, por exemplo. Ela não pode ser em casa um tipo de criança não ser desatenta e na escola ela ser super desatenta.
não configura um transtorno. A criança pode estar enfrentando alguma outra dificuldade que a gente precisa avaliar. O transtorno do espectro autista é uma característica. Muitos pacientes que têm um quadro leve, que passam aí, chegam na adolescência, a demanda vai aumentando na escola, e quando você vai voltar, assim, lá para trás, quando tinha 2, 3 anos, a criança tinha várias características do espectro. Então, o próprio espectro também é uma causa, tá? Eu tenho também os transtornos de aprendizagem, que os mais, assim, conhecidos que a gente tem é a chamada dislexia ainda, tem várias nomenclaturas que vão mudando, tá, desse termo, mas as pessoas conhecem ainda como dislexia, e a descalculia. A dislexia é a dificuldade da leitura e da escrita especificamente, a descalculia da matemática. Muitas vezes as pessoas acham que esses transtornos são muito comuns, mas eles não são tão comuns, eles são mais raros. As crianças têm que ter sinais desse transtorno desde muito cedo, 1 ano e meio, 2 anos, elas têm que ter. Mas as pessoas acham que são os principais causas, e nem sempre são, tá? Então, a gente tem que pensar nos transtornos de aprendizagem, tem que pensar no TDAH, tem que pensar no TEA, tem que pensar numa deficiência intelectual, tá? O que é isso? A deficiência intelectual, antigamente, se chamava retardo mental, mas é um termo pejorativo, né? Que, assim, não condiz com o que a gente está vivenciando na atualidade e ainda se falar nesse termo, mas quando a gente lê textos antigos, médicos, ainda existe essa nomenclatura. Então, hoje a gente chama de deficiência intelectual. O que é isso? O paciente ele vai ter uma inteligência num limite inferior ao esperado para aquela faixa etária. Então, aí também justifica dele ter alguma dificuldade na escola. Então, tudo isso perpassa por uma avaliação do neuropediatra e também de uma equipe multidisciplinar, que muitas vezes a gente precisa de ajuda para conseguir... eu digo que o neuropediatra, ele junta as pecinhas do quebra-cabeça. A terapeuta avalia uma parte, a gente avalia outra e vai juntando as pecinhas e a gente consegue concluir o diagnóstico. Mas precisa das peças do quebra-cabeça para montar. Então, você vê, Denise, como é vasto esse caminho. E, assim, outra coisa que tem que ver, que eu falo para as mães agora, tentar dar um desconto e acalmar um pouco o coração. Doutora, quando a criança tem um atraso de fala, quando é o momento de buscar ajuda dessa mãe, se preocupar e falar, peraí, o que está acontecendo? E realmente buscar um profissional? Bem interessante essa pergunta, Denise. Eu geralmente falo para as mães porque, assim, quando as crianças que têm atraso de fala chegam para a gente, para o neuropediatra, geralmente está numa faixa etária aí dos 2 anos de idade, né? Que a mãe percebe comparando com outras crianças que o filho não está falando. Então, eu falo, assim, 2 marcos principais para as mães ficarem atentas. Primeiro, o seu filho está com 1 aninho de idade, ele tem que estar juntando 2 sílabas. Ele tem que estar falando palavrinhas mamá, papá, dadá, au, au, tá? Ele tem que estar juntando 2 sílabazinhas. Ele tem que estar tendo essas palavras. Ele já tem que estar falando mais de uma palavrinha. Ele tem que estar com um repertório maior. Não dá para falar 2 palavrinhas porque está pouco ainda. E tem que ir falando mais. E isso você vai estimulando. Isso com 1 aninho. Chegou nos 2 aninhos, ou perto dos 2 aninhos, 1 ano e 11, né? 2 aninhos. Ela tem que estar juntando 2 palavrinhas com sentido, que são as palavras-frases que a gente fala. Então, quer água, dá água, olha, uau. Ela tem que estar juntando 2 palavrinhas com sentido, tentando formar uma frase. Então, aí, com 2 aninhos é o marco que a gente tem que estar de olho. Chegou nos 2 aninhos, só fala as palavras isoladas, está atrasado. Ai, doutor, e agora? Está atrasado? É alguma doença? Como eu falei, não necessariamente. Só quer dizer que é um sinal de alerta, acendeu a luzinha vermelha que eu vou procurar ajuda. Vou para o neuropediatra avaliar, também vai precisar de uma avaliação fonoaudiológica em conjunto para que a gente consiga ver se é só um atraso por falta de estimulação, se é porque a criança tem um histórico familiar de que todo mundo atrasou para falar, pode acontecer, ou se ela tem uma apraxia de fala, que é uma alteração específica da articulação da fala, se está associada ao TEA, né, ao transtorno do espectro autista, então a gente vai avaliar isso. Então, preste atenção, em 6 meses, um pouquinho antes lá do ano, a criança tem que estar fazendo vários sons, a gente chama lalação. O da, então ele tem que estar vocalizando, falando algumas vogais, geralmente o A, é o que você vê mais, e aí você já vai vendo que ele está desenvolvendo a linguagem. E uma coisa importante que as mães podem fazer em casa também, sempre conversar com a criança, estimular e olhar bem no olho.
para ter a reciprocidade de já desenvolver antes de 1 aninho, não esperar até 1 ano para poder ficar fazendo estimulação, tá? Então, já conversar com a criança nesse sentido, mostrar as coisas em casa, observar. Então, opa, meu bebê tá lá, chegou 1 ano, não tá falando nem, juntando nem 2 sílabazinhas, tá atrasado. Chegou com 2 anos, opa, tá falando uma palavrinha só isolada, não junta 2 palavrinhas, opa, tá atrasado. Tem problema? Não sei ainda. Preciso de ajuda? Preciso de ajuda, vou procurar um neuropediatra. É importante não ficar esperando, né? Ia realmente já buscar ajuda. Assim, não, como você disse, ele acendeu o sinalzinho de alerta. Peraí, então vamos ver o que está acontecendo. É isso mesmo. Agora, eu acho que as mães acabam ficando, às vezes, até com medo, né, de procurar ajuda, mas isso não pode ser uma coisa que vai impedir a criança, impedir de buscar ajuda da criança, porque justamente é o que vai ajudar para que seja feito o diagnóstico precoce e para que seja estimulada essa criança, né, o mais cedo possível, né, doutora? E agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar em relação à convulsão, né? Você estava falando de convulsão. Como agir se você vê uma criança com convulsão? Como se age nesse momento? Interessante, também é uma coisa que a gente precisa saber mesmo, tá, gente? Todas as pessoas, né? Para criança e para adulto, a gente está aqui com foco para criança, porque é a neuropediatria. Então, assim, a convulsão, como eu falei, é a que a gente chama o termo médico tônico-clônica generalizada, que a pessoa se bate inteira, ela tem movimentos tônicos e clônicos, muitas vezes faz xixi, cocô na roupa e saliva muito, baba bastante, né? Então, assim, você viu um paciente nessa condição, se for o seu filho que já tem epilepsia, você, né, talvez já esteja um pouco mais preparada por ter sido orientada pelo neuropediatra que acompanha. Mas se for a primeira vez, o que a gente tem que tentar? Eu sei que é horrível, né, porque a gente lida com isso todo dia, assim, choca, a mãe fica assustada, o pai, mas tem que tentar manter a calma, tá? Assim, pensa que você precisa ajudar o seu filho, né? Então, tenta manter a calma, posiciona de lado, né? Deixa numa superfície lisa a criança, posiciona de lado a cabeça para que a saliva escorra, não coloca a mão na boca, não puxa a língua, ele não vai engolir a língua, porque se você colocar o dedo, ele pode travar, morder o seu dedo e machucar muito o seu dedo, então não precisa fazer isso. A crise vai passar, a maioria das crises elas não são prolongadas, então você tem que proteger a cabeça, porque às vezes ela bate, para que não tenha uma pancada atrás, você vira a criança de lado, protege a cabeça, deixa a baba escorrer, tem um relógio, um celular, se tiver alguém com você, melhor ainda, para contar o tempo dessa crise. Por quê? As crises geralmente acontecem em média até 5 minutos, mais ou menos, tá? E elas vão ceder naturalmente. Quando a crise extrapola disso, ela não vai resolver sozinha, você vai precisar ir para o pronto-socorro. Então, o que é que eu oriento geralmente? Colocou a criança de lado, protegeu a cabeça, deixou a saliva escorrer, pega o relógio. Você viu que passou de 2, 3 minutos. Está se aproximando mais do 4, 5, já tem que ou ligar para a emergência, se for o caso, ou já pegar a criança e levar no pronto-socorro, porque provavelmente essa crise não vai ceder sozinha, ela vai precisar de uma medicação no hospital, tá? Isso quando é a primeira crise, a criança não teve convulsão antes, eu não sei que ela tem epilepsia, né? Quando a criança tem epilepsia, aí a conduta assim, inicial de virar a criança, proteger a cabeça, se mantém o tempo também. Só que alguns pacientes que já têm epilepsia, dependendo do tipo da epilepsia, que são várias epilepsias, da medicação que usa, pode ser que isso varie um pouco a questão desse tempo, tá? Porque tem crianças que têm epilepsias mais graves e às vezes a gente tolera um pouco mais de tempo antes de levar no pronto-socorro e também porque às vezes a mãe já tem remédio em casa para fazer, supositório e tudo mais. Então, vai variar um pouquinho se o paciente já tem epilepsia, que a mãe já tem uma orientação, né, do neuropediatra, como proceder. Mas, no geral, você viu um paciente em crise, você tem que ter esses cuidados, tá? Não sei o que fazer, tenta ficar calmo, posiciona a cabeça, não mexe na boca, não faz nada, deixa escorrer a saliva, conta o tempo. E aí, viu que está realmente demorando, pronto-socorro, não tem o que fazer, porque aí tem que tomar medicação na veia e tudo mais, tá? Mas a maioria das crises vão ceder em até 5 minutos. Então, eu sei que é difícil, é terrível, né? A gente atende paciente, vê aquela angústia que a mãe fica, mas, assim, a gente tem que, na hora, pensar assim, né? Eu preciso proteger meu filho,
aquela coisa Sim, da mãe, né, Denise, assim, sim. do instinto materno, né, aquela coisa, não, preciso proteger, preciso tomar de conta, né? E aí é o que dá para a gente fazer isso na convulsão, né? As outros Uhum. tipos de crise, aí vai variar também um pouco, porque lembrando, tem vários tipos de crise, desde aquela que a criança fica só com o olhinho parado, Uhum. até outra que ela mexe só o braço, mexe só a boca, e essa é a mais forte que a gente chama, né? Que é a convulsão mesmo. Uhum. Então é importante também que a criança que está em período escolar, que se a mãe oriente também, né, a professora oriente as pessoas que convivem com essa criança, para saber como proceder, porque talvez num momento, né, realmente a pessoa fica nervosa, não sabe como agir, e então precisa, é importantíssima essa informação. Até como você disse, adulto, eu já presenciei, né, uma pessoa cair na rua, uma convulsão, e todo mundo em volta e ninguém sabia o que fazer, então, assim, foi chamada ambulância e tal, mas Uhum. as pessoas se desesperam realmente, porque tem esse mito, né, doutora, talvez algumas pessoas ainda acreditem nisso, que tem que puxar a língua, tem que abrir a boca, é o que você falou, pode morder, pode machucar, né, então É, tem que saber tem como paciente agir. que trava assim, Denise, eu já vi assim, quase cortar mesmo para a pessoa É, perder o dedo até, inclusive, né? então, Uma coisa que você falou interessante aí da escola, assim, a maioria das escolas tem que ter minimamente saber, pelo menos, né, que tem que ligar para emergência, e hum, muitas vezes, assim, quando a gente acompanha, né, o paciente que tem epilepsia, já tem diagnóstico, já teve várias crises, toma medicação, geralmente a mãe, assim, tem que avisar mesmo a professora, a gente manda carta para a escola dizendo, né, que a criança tem um diagnóstico, que usa medicação, que, né, precisa ficar em alerta, porque assim, tem períodos também, quem tem epilepsia, por exemplo, tem períodos que a criança está ajustando o remédio, ela começou há pouco tempo a ter crise. Tem hum, criança que já está há muito tempo que está bem com a medicação, não está tendo crise. Então tem essas nuances, e quem vai saber conduzir, né, toda essa situação é o neuropediatra mesmo, que vai conseguir ter essa visão junto com a família. Eu sempre falo que a gente tem que olhar, né, para cada família, para cada contexto, para, né, a idade da criança, tudo tem que ser avaliado, né? e é importante que você falou também do relógio, né? Ficar atento aí ao tempo, né? Para saber como agir, que se deve chamar, levar para um pronto-socorro, né? Se é uma coisa que vai passar dentro desse período, mais ou menos, né? Então, são informações importantíssimas, doutora. E uma outra coisa que preocupa muito as mães, assim, que as mães muitas vezes não sabem o que fazer para a criança dormir, né? Que é realmente assim, como agir na hora de dormir? Quais são as medidas comportamentais que ela tem que ter para ajudar essa criança a ter um bom sono? Oh, bem interessante mesmo essa questão também. Oh, eu sempre falo assim que na medicina, né, não só na pediatria, seria mais fácil se a gente tivesse um remédio, uma pílula mágica, desse ali, pum, e resolver esse problema. Mas não é assim, né, na vida. A vida é difícil. Então, o que você colocou bem, as medidas comportamentais. Então, a gente tem que mudar as rotinas, né, em comportamento, para que a criança vá tendo essa rotina de sono e ela se habitue. Geralmente, nos primeiros 2 anos, que tem aquela fase, né, de amamentação, depois desmame e tudo mais, vai ter vários períodos aí diferentes que a criança vai enfrentar e a família, né? Então, a gente vai ter que ir organizando para cada fase. Só que, assim, medidas gerais, simples, que podem fazer em casa e que faz muita diferença. Às vezes vocês podem achar que não, mas, assim, eu tenho pacientes que 1 a 2 semanas resolveu a vida, então faz diferença. O que as mães têm que fazer? A criança ela tem que ter uma rotina durante o dia, das atividades que ela tem que fazer, de qualquer idade, tá, gente? Quanto mais cedo começar, melhor ainda. Então, tem que ter uma rotina. O que ela faz de manhã, né? Que horas que come, que brinca, que horas que almoça, né? Se for para a creche, para a escolinha, como que é essa dinâmica, essas atividades, que horário? Tem que sempre deitar e acordar no mesmo horário. Então, sempre tem que colocar a criança, o bebê, no berço, na caminha, no mesmo horário. Ai, doutora, mas é que na hora não dorme. Mas você tem que deixar para ela ir acostumando. O nosso cérebro, ele se habitua com a rotina. Então, você tem que ir treinando, você tem que ir organizando. Deita naquele horário estabelecido que você pactuou com a família, de acordo com a dinâmica da família, para deitar naquele mesmo horário, para que a criança vá se habituando e também chamá-la no mesmo horário no outro dia de manhã, tá? Isso é a primeira coisa, tem que ter o mesmo horário. Isso, mesmo horário, inclusive nos finais de semana. A gente sabe que é mais difícil, final de semana a pessoa às vezes quer dormir um pouco mais, mas para quem está com uma dificuldade do sono, isso é péssimo, porque a gente precisa ter uma mesma rotina todos os dias. Então, deitar e acordar no mesmo horário.
Segunda coisa, o ambiente que a criança dorme tem que ser assim, super aconchegante. O que é isso? Deixar tudo escuro, bem mesmo, porque o nosso cérebro ele tem hormônios que ele produz, né, do dia e da noite, que regula esse ciclo que a gente tem sono-vigília, e se eu não tiver com a luz toda apagada, o cérebro entendendo que ali está tudo escuro e que precisa dormir, muitas vezes o sono não vem. Então, deixar tudo escuro, tá? É outro fator. Deixar uma temperatura que seja agradável para a criança. Nem muito frio, nem muito quente. Cuidado com a roupa, né, que tá usando na criança. Tá muito frio, tá muito quente. Que roupinha que eu vou colocar? Então, preste atenção na temperatura que já tá no ambiente. E se usa ar-condicionado, se usa ventilador, para que a temperatura esteja amena, seja agradável para a criança dormir, tá? Então, esse ambiente tem que ser muito bem preparado. O que é que a gente orienta também em terceiro lugar, além do ambiente e dos horários? A gente orienta, se possível, um ritual do sono. O que é isso? A mãe, a família vai escolher o que vai fazer. Então, é assim, é uma preparação para antes da criança ir para caminho ou para o berço, tá? Então, por exemplo, eu falo para as mães, pode ler uma historinha, pode cantar uma musiquinha, isso tentando ser algo que não seja muito animado, não é para animar a criança, para acalmar, relaxar a criança. Pode ser uma massagem relaxante, pode ser uma musiquinha de fundo, assim, bem tranquila. Então, tentar fazer um ritual, dar um banhozinho morno, né? Principalmente quando tá frio. Então, ela vai estipular a família, a gente vai individualizar um pouco, mas fazer esse ritual. Então a gente vai fazer aqui, dar um banhozinho morno, depois a gente vai ler uma história para ele, tranquilinha, com a luzinha já mais assim, né, quase mais apagadinho o ambiente, já vai preparando, desacelerando para que a criança vá entendendo que precisa dormir, que está próximo do horário do sono. Outra coisa, assim, importantíssima que a gente orienta, que é a questão de celular, televisão, que aí varia muito de acordo com a idade, Denise, mas é algo que, assim, a gente vive nesse mundo tecnológico, né, faz parte, hoje em dia não tem como a gente dizer que vai extinguir esse mundo, mas é muito importante, né, a gente ter esse cuidado, principalmente para as crianças, quanto menorzinhas, né, principalmente as menores de 2 anos, a gente não expor a celular, a televisão. Idealmente, os menores de 2 anos não devem expor nenhum momento do dia, mas, assim, se for maiorzinho, né, e tiver algum contato com o celular, evitar pelo menos 2, 3 horas antes, né, para poder não estimular muito o cérebro e aí a criança conseguir dormir. Então, são dicas, assim, fundamentais: horário de sono, ambiente, rotina, o ritualzinho do sono e essa questão de evitar as telas, né? Assim, para os maiores, adolescente, criança maior, a gente evita também, assim, alimentos estimulantes, né? Café, refrigerante, que geralmente eles podem tomar à noite, na janta, evitar isso daí. Tá? Então, assim, se possível, né, tomar mais cedo, tomar na hora do almoço, alguma coisa assim, mas da tarde já evitar coisa que vai estimular o nosso cérebro. Então, isso é bem, bem importante para que a gente vá desacelerando e a criança consiga entender que ela precisa, né, relaxar e dormir naquele horário. Tem pacientes que demandam um pouco mais de tempo, tem pacientes que são mais rápidos para conseguir aderir a essa rotina. Mas se fizer isso, Denise, olha, todos os pacientes que eu tenho, foi assim, 2 semanas, a vida melhorou. Óbvio que tem alguns pacientes, né? Eu falei assim, óbvio que tem alguns pacientes que têm alguma doença neurológica que pode afetar o sono de forma mais grave, aí são casos à parte. Mas, no geral, são medidas que vão dar conta de resolver a vida da família. Que bom, é bem importante, né, que você falou, essa rotina, né? Essa rotina, esse preparo para o sono, esse desacelerar, né? Isso é muito importante. E realmente, televisão, desenho, deixa a criança muito agitada, né? E que às vezes algumas mães colocam, eu vou deixar ele assistindo até dormir. Mas aí que ele vai demorar para dormir, né, doutora? Que tem muito estímulo, né? Entendi. Eu gostei de tudo, eu acho que, assim, tem muitas informações importantíssimas, mas se você quiser dizer mais alguma coisa, quiser deixar um recadinho, fique à vontade. Maravilha. Queria agradecer, né, a oportunidade, assim, para mim foi, assim, muito rico. Foram dúvidas muito pertinentes, assim, muito importantes para a gente trazer aqui, né, informações que muitas vezes a gente pensa que as pessoas sabem, mas às vezes são dúvidas simples e muito importantes, muito que a gente precisa esclarecer, né? Eu queria deixar aqui 2 mensagens. Primeiro, que coração de mãe não se engane. Então, se a mãe, o pai, né, a família sente que tem alguma coisa que não está indo bem, seja lá o que for, nem que seja só para conversar com o médico, não tenham medo,
tá? Procurem um especialista, porque é melhor você tirar a dúvida do que você guardar. Eu sempre sou muito sincera, sabe, Denise, assim, com os pacientes, eu falo isso, falo, às vezes você estava com tanto medo, era uma coisa tão simples, né? Pode acontecer de ser algum diagnóstico, mas eu falo que o diagnóstico não é sentença. Então, se chegar a ter um diagnóstico, vai ter o que a gente fazer, vai ter como acompanhar, vai ter como tratar, como melhorar. Então, primeiro, seguir a sua intuição, né? Procurar ajuda, não ter medo do diagnóstico, porque diagnóstico não é sentença. E outra mensagem que eu queria deixar em relação às telas, né? A televisão, celular, que assim, é algo que vem preocupando muito os neurocientistas, nós neuropediatras, estamos muito preocupados porque os estudos vêm mostrando que está afetando a inteligência das crianças, o excesso das telas. Muitos artigos recentes estão saindo com resultados de que há assim, mudanças mesmo na arquitetura, na estrutura cerebral das crianças. Então, assim, algo muito sério que a gente precisa, assim, combater fortemente. Então, eu sempre falo para os pais de que, assim, a gente tem uma vida rica fora das telas. É como eu falei no início, a gente precisa da tecnologia, né? Nós adultos, a gente realmente está imerso nela, desde os adolescentes, mas vamos preservar as nossas crianças, né? Quanto menores, né? O cérebro está em desenvolvimento, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, então que a gente possa proteger esses cérebros. Eu levanto a bandeira da proteção dos cérebros que estão em desenvolvimento. Então, eu queria fazer um apelo mesmo para os pais de que saiam das telas dos seus filhos, principalmente para os menores de 2 anos, se puderem não expor a celular, a televisão, vocês vão estar preservando o cérebro dos filhos de vocês. É algo, assim, impagável, é algo que vocês não vão poder fazer isso depois. Então, aproveitem o tempo que vocês têm com os filhos de vocês fora das mídias, né, fora das telas. Vá para a rua, né, assim, lógico que a gente precisa ter cuidados, né, em todos os lugares, mas, assim, interaja com o seu filho sem usar telas. Existem muitos brinquedos, Denise, assim, que a gente pode usar simples, não são caros, são simples, são baratos, que vão estimular a criança, o desenvolvimento das crianças, que a gente não precisa ficar usando o celular e o computador. A gente sabe, eu falo assim, que não... Para todas as situações, existe o lado bom e o lado ruim. Mas, infelizmente, a gente está vendo o lado mais negativo agora, a repercussão para as crianças, principalmente as menores, aí, de 3, 4 anos, que estão sofrendo. E a gente está vendo estudos aí a longo prazo, que a gente vai ter ainda resultados mais para frente. Então, eu queria deixar esse apelo, né, de que se preocupem, cuidem desse tempo que vocês não vão ter nunca mais, porque depois que cresce tão rápido. Então, aproveite o tempo, assim, dê amor, dê carinho, brinque, abrace, tenha o contato físico, olhe no olho, distancie um pouquinho da tela, vai ter tempo. Quando for adolescente, vai ficar no jogo, vai ficar no celular, então aproveite a primeira infância, né, Denise? Então, assim, procurem ajuda e preservem o cérebro dos seus filhos. É essa mensagem que eu queria deixar. É muito importante, doutora. Estar mais presente com seus filhos, né? Como você disse, olhar nos olhos, brincar mais com essa criança, com certeza vai estar ajudando muito essa criança a desenvolver, né? E preservando, né? E protegendo o cérebro dela. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer recebê-la. Tenho certeza que as suas informações vão ajudar muita gente. Muito obrigada, doutora. Gostaram dessas informações? Então curta e compartilhe para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Muito obrigada. Fiquem com Deus.